Boa noite, irmãos internautas que nos acompanham pelo Instagram e pelo Facebook da paróquia, através da web TV Boa Semente. Nesta noite nós estamos com o Padre Ricardo, ele que foi o nosso primeiro padre da área pastoral, e nós queremos saber, Padre Ricardo, qual a sensação que o senhor tem sempre que vem aqui ao Minor Afonso, sempre que retorna à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Boa noite, Elisângela, boa noite aos internautas, né? Olha, a gente pode dizer, como padre, que a primeira paróquia é como o primeiro amor. Todo início é um pouco desafiador. Então, todo início a gente aprende muito também. Uma coisa é quando a gente está no seminário, outra coisa é quando a gente, como padre, assume a vida pastoral numa paróquia. Então, é uma experiência marcante. E eu não podendo vir tantas vezes a convite, eu faço questão de aceitar o convite e vir pelo menos por ocasião da festa do Sagrado Coração de Jesus. A oportunidade da gente rever muitos momentos, rever as pessoas, e eu tenho boas e gratas recordações. Óbvio que eu tive dificuldades, nós tivemos também muitos momentos desafiadores, alguns momentos de conflitos também, mas tudo isso marcou muito o início do meu ministério presbiteral, do meu ministério sacerdotal. Eu já tenho um pouco mais de 14 anos de padre. Então, não tem como não trazer, ao longo dos 14 anos, muito daquilo que eu vivi e experimentei ao Minor Afonso. Padre, o senhor tem alguma história, alguma recordação ou algo que toque o seu coração em relação ao coração de Jesus? Sim, são várias situações. Algumas situações, momentos muito críticos, em situações de saúde, não particularmente minha, não é? Mas também de familiares. E eu me colocava muito diante do coração de Jesus. Para mim e para todos, por exemplo, a palavra coração, ela é, do ponto de vista assim, simbólico, não é? É o centro da vida humana. E, ali onde a gente tem as nossas decisões, a nossa vida mais profunda está ali, naquilo que nós chamamos de coração. O coração é o pulsar da vida. Então, momentos difíceis, mas momentos também de muita felicidade, de muitas conquistas, de muitas vitórias. Os momentos difíceis eu me associava ao coração de Jesus, os momentos também de alegria eu agradeci ao coração de Jesus. E eu também, naqueles anos nós recebíamos a fita de zelador, né, também. Eu tenho um vínculo muito próximo com o movimento, por exemplo, do apostolado da oração, sou membro do apostolado da oração. E hoje em Mossoró, eu estando na rádio, ali na Cúria Diocesana, todas as vezes, todas as manhãs que eu saio de casa e vou para a rádio, na condição de diretor da rádio, para as questões da Cúria, eu passo sempre dentro do santuário e faço minha oração dentro do coração de Jesus, antes de entrar na Cúria, antes de entrar na minha sala na rádio. Então é algo que está muito presente em minha vida. E eu peço que o meu coração se aproxime cada vez mais. Peço a Deus que deixe meu coração se aproximar cada vez mais do coração do seu filho, também por meio do coração da mãe, do Imaculado Coração de Maria. Padre, e qual seria, na sua opinião, o papel da igreja, né, diante desse cenário político em que nós estamos vivendo atualmente? Olha, nós vivemos uma crise muito grande, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos numa cultura crescente de intolerância, de dificuldade de diálogo, de relacionamento. E a gente precisa entender o papel da igreja como um papel profético. É missão da igreja ter um papel profético no sentido de ajudar o povo a superar as suas dificuldades, ajudar o povo a manter relações que possam ser frutuosas, ajudar o povo a eliminar dessas relações as relações hostis, desagregadoras. O papel da igreja é de congregar, de fomentar a unidade e a comunhão. Por exemplo, no caso do Brasil, da identidade nacional, que é ameaçada também, dessa fragmentação que nós vivemos. E como a atitude profética, a igreja precisa. O que significa a atitude profética? O que significa ser profeta? Pelo menos duas dimensões daquilo que a igreja é chamada a ser enquanto profeta. Todos nós, pelo batismo, somos chamados a ser, em Cristo, sacerdote, profeta e rei. Profecia significa o quê? Anunciar o reino de Deus. Tudo aquilo que está nas Escrituras, nos Evangelhos, que correspondem à vontade de Deus revelada. Não é? E a segunda atitude, em função do anúncio do reino, que isso aí tem uma dimensão missionária, querigmática, tem também uma outra dimensão que é a da denúncia.
denunciar tudo que é contrário ao reino de Deus. Não poucas vezes Jesus foi perseguido, foi hostilizado. Não poucas vezes quiseram os fariseus, as autoridades políticas e religiosas daquele tempo, ridicularizar Jesus, desqualificar a mensagem de Jesus, jogar o povo contra Jesus. Jesus não era uma pessoa alienada, fora da realidade do seu povo. Ele teve uma atitude profética e podemos dizer, quando a gente fala uma atitude profética e a gente fala uma atitude política, eu não me refiro à política partidária. Tudo que nós fazemos tem repercussão em uma dimensão política, porque a política é agir na sociedade, é a ação na sociedade, é o agir na sociedade. Então nós padres temos atitude política, você tem uma atitude política e a omissão também é uma atitude política. A indiferença, o não fomentar, por exemplo, a cidadania, a democracia, a valorização do humano, a dignidade da pessoa, o reto progresso humano, o bem comum. O bem comum, a igreja deve se preocupar na sociedade com o bem comum. Por isso também nós somos chamados a rezar pelos representantes, por aqueles que governam a nação, para que exerçam a sua função, a sua missão em favor do bem comum. Então a igreja não pode ficar fora disso. A igreja ela é uma voz profética e deve ser chamada a ser, ela é chamada a ser um sinal do reino. Então é um papel muito importante, um papel delicado, muitas vezes não compreendido pela igreja em geral, o papel da igreja em geral, e muitas vezes incompreendido as nossas atitudes, como padre, por exemplo. Por que a gente fala o que fala, por exemplo, eu muitas vezes falando em redes sociais? Por que eu digo o que digo? É porque é missão do padre também, ajudar ao discernimento do povo, à consciência, ao comprometimento, chamar o povo também a sair da indiferença. Muitos que estão aí indiferentes à vida social, à vida política, isso não é possível. Olha, na política, nós não podemos tratar a política de maneira aleatória. Você pode até dizer que não gosta de política partidária, mas você não pode deixar de ser um ser político, porque a sua vida é decidida por quem gosta de política. Então, enquanto a política estiver envolvida com a minha vida, eu estou envolvida com as questões dela. Eu costumo até brincar dizendo, no dia que a política deixar de se meter na minha vida, como pessoa e como padre, eu também vou deixar de me meter na vida dela, o que é impossível. Amém. Muito obrigada, Padre Ricardo, pela sua participação, pela sua linda entrevista. É a Pastoral da Comunicação na 117ª Festa do Sagrado Coração de Jesus.